Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar de emagrecimento e hormônios. Estão me escutando bem? Boa noite. Hoje a gente vai explorar bem essa questão de o quanto os hormônios influenciam ou não no emagrecimento, se eles influenciam muito ou se não influenciam tanto. O Dr. Marcelo vai falar com a gente sobre isso. Ele acabou de entrar aqui. Eu vou convidar ele. Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, Filipão? Tranquilo, cara? Boa noite. Vamos deixar o pessoal entrar aí. Cara, prazer estar aqui conversando contigo, hein? A gente já... Peraí. Peraí. Ligaram. Deixa eu colocar o meu fone. Pronto. Pra mim tá tudo ok. Deu uma falhada, mas agora ficou bom. Tenho que só ver aqui se o pessoal tá tudo bem. Pra mim tá tudo bem. Só me diz aí como é que tá a imagem e o som. Pra mim tá beleza. Pra mim tá bom também. Acho que tá bom. Show. Queria agradecer você ter aceito o convite. Muitos dos meus seguidores te seguem também. Inclusive as pessoas Sim. fazem meus desafios e tal. E falou muito bem do seu conteúdo e acho que você vai ter muito a acrescentar. Obrigado por aceitar o convite. Da mesma forma, faço minhas as tuas palavras. Já vejo há muito tempo uma semelhança entre os seguidores e uma semelhança também entre os comentários, sempre com muitos comentários muito bons a teu respeito, ao teu trabalho, e eu também admiro e respeito o teu trabalho. E me sinto muito feliz de estar aqui falando contigo. Obrigado. Esse assunto aqui da live de hoje, né, emagrecimento e hormônio, é um assunto que parece muito complexo, né, quando a gente pensa em hormônio, mas que geralmente quem traz essa questão são as próprias pessoas. E às vezes talvez sem até muito conhecimento, assim, meu problema para emagrecer é meu metabolismo, é a menopausa, é a idade. E aí eu queria conversar com você para a gente ver o quanto essas coisas realmente atrapalham, que eu vejo que muita gente já coloca isso como um limitador, assim, meu caso já não adianta mais. Então eu queria começar aqui com uma pergunta. Na sua experiência, que você também trabalha muito com emagrecimento, você é médico, trabalha muito com exame também. Então, na sua experiência, o quanto uma pessoa não consegue emagrecer por causa da questão hormonal? Cara, assim, ó, esse é um assunto que eu gosto muito de conversar, sabe? É um assunto que eu gosto muito de conversar. E eu acho que as pessoas têm essa visão de que os hormônios atrapalham justamente por não entender direito como funciona a dinâmica hormonal. E o controle do peso, ele é um controle feito, Felipe, estritamente pela nossa realidade hormonal. Só que isso não é ruim, ao contrário do que as pessoas pensam, isso na verdade é muito bom. O que eu percebi ao longo do tempo, conversando com os pacientes sobre isso? Os pacientes eles se lembram dos hormônios sempre pensando em problema. Os pacientes sempre comentam sobre hormônios como sendo um fator de dificuldade. A grande questão é que, tanto para engordar quanto para emagrecer, sempre foram os hormônios que fizeram isso. Só que os hormônios nunca fizeram isso sozinhos. Eles sempre foram respostas às atividades, às atitudes que as pessoas sempre tomaram. Então, o que eu quero te dizer assim, ó, é que os hormônios eles sempre vão respeitar
as ordens que a pessoa dá, ela sabendo ou não sabendo, ela conhecendo a realidade hormonal ou não. E respondendo a tua pergunta, assim, quando que os hormônios atrapalham? Cara, isso é muito, muito raro. As doenças hormonais que atrapalham o emagrecimento, elas são muito raras. E as doenças hormonais que causam a obesidade, elas também são muito raras. A resposta hormonal ao estilo de vida sempre é o determinante da obesidade, assim como sempre é o determinante do emagrecimento. Mas os hormônios sempre são mensageiros das atitudes que o paciente toma. Então, respondendo a tua pergunta, raramente eles são a causa de maneira isolada. É bacana você falar isso, que é assim, e quando a pessoa pensa em hormônios, a pessoa pensa, olha, independente do que eu fizer, meus hormônios não vão me deixar emagrecer. Elas nunca pensam de uma maneira que, o que eu como vai modular os meus hormônios. É sempre como se fosse uma coisa externa, né, que estivesse fora do controle. Eu tive ideia com essa lá. Sempre com a tendência para atrapalhar. O paciente sempre Sim. pensa que o hormônio, quando ele entrar em cena, vai ser para atrapalhar. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que trazer. Eu achei interessante de tu me trazer para essa live, é que os hormônios não são isso, eles são só mensageiros. Eles são mensageiros do que a pessoa faz. Eles vão atrapalhar se a pessoa atrapalhar e vão ajudar se a pessoa ajudar. Eu até tive a ideia dessa live justamente por uma pessoa que fez o meu desafio, que é a Marta, que ela realmente tem que ver os hormônios dela. Ela até fez uma consulta com você e ela me veio mandar uma mensagem toda feliz que você disse, olha, acho que você é a primeira paciente que chega para mim que já está comendo certo e realmente tem que fazer algum ajuste nos hormônios, porque geralmente a pessoa chega aqui querendo melhorar isso, mas tem muita coisa para fazer na dieta ainda, né? Claro. É Então, realmente muito raro quando o problema é exclusivamente hormonal. e eu gostei desse termo que você usou, que os hormônios são mensageiros. Você poderia falar um pouco sobre que mensagens que a gente pode enviar para os nossos hormônios? Cara, assim, ó, isso é vasto, né? Mas esse é um dos motivos pelos quais o protocolo PE funciona. Porque quando a gente adequa a proporção e a qualidade dos nutrientes, Cagiano, Felipe, cara, comida é informação bioquímica. Comida é um modo com o qual o ambiente externo se comunica com o ambiente interno. E essa comunicação ela se dá a partir de hormônios. Então, aquela visão antiga de que o que produzia emagrecimento era o déficit calórico voluntário e que não adiantava, ou não era tão importante assim a qualidade da dieta, isso cai por terra quando a gente entende a realidade hormonal e que a gente entende que o que controla, na verdade, são os hormônios, mas que a gente entende que as atitudes controlam os hormônios. E o protocolo PE é uma das grandes... Cara, eu botei a ecologia nutricional e a explicação das metas e da alavancagem proteica no meu curso justamente porque ele é um estímulo biológico que muda a resposta hormonal frente à dieta. Então, a pessoa come 2.200 calorias. A primeira pergunta que tem que se perguntar é o quê? E a segunda pergunta é quanto de quê? Porque a informação bioquímica é diferente e a resposta hormonal é completamente diferente. Com certeza. Até agora há pouco eu recebi uma pergunta, a pessoa falando, eu como pouco, mas eu tenho uma barriga grande. E aí eu falei que essa conta geralmente não é assim, porque se a gente ganha peso, é um reflexo da nossa dieta, assim. Antes da pessoa estudar mais nutrição, ela pode até pensar que, não, tem gente que tem a tendência mesmo, come certinho e fica gorda, assim. Mas depois que você vai se aprofundando, você vê que isso é muito raro. Geralmente a pessoa está com sobrepeso porque ela não se alimenta bem em qualidade, né? Porque quando você está comendo uma qualidade boa, você não vai comer uma quantidade alta. Então essas coisas são muito ligadas. Então hoje eu falo muito em melhora a qualidade da sua alimentação, que você vai acabar emagrecendo sem pensar muito nisso. É aí que entra a questão dessas respostas, né, hormonais. Isso aí. Cajano, tem uma coisa que acontece quando a gente vai falar sobre emagrecimento, mas assim, na medicina, não só emagrecimento, mas diabetes, doenças inflamatórias, etc.
A pessoa, o paciente, claro, a gente entende assim que ele está ansioso para resolver o seu problema. E aí o paciente até fica planejando a qualidade da dieta e as proporções e as outras atitudes, e ele fica ansioso porque ele espera a resposta ao que ele está fazendo, uma resposta imediata. E isso só existe no campo da matemática, porque agora quando a gente entende que o modelo do comportamento alimentar altera, na verdade, a resposta metabólica e hormonal, o que a gente está fazendo agora vai ter repercussão crescente e somatória ao longo do tempo. Então, todo paciente que quiser emagrecer, quiser tratar doenças crônicas, ele tem que jogar a sua ansiedade no calendário, assim, e olhar tudo com uma visão mais ampla, porque o que a gente está fazendo hoje vai repercutir no ambiente metabólico de amanhã, de depois, isso é um somatório. Então, um pouco de saber dessa dinâmica hormonal também diminui a questão da ansiedade de querer fazer uma coisa hoje. Ah, mas eu entrei no protocolo PE, eu estou ajustando os meus macros, só que eu já estou fazendo isso há 2, 3 dias e eu não vejo isso na balança. Isso. Não, o ambiente metabólico já viu. E a mudança hormonal em resposta a isso também já viu. E agora os mecanismos de fome, de saciedade e alterações metabólicas vão se ajustar a essa nova realidade hormonal. E o resultado da perda de peso da semana que vem e daqui a 15 dias vai se dar por essas mudanças que tu começou hoje. Isso eu acho que precisa ficar claro, né? Ah, com certeza, sim. Eu sempre falo para a pessoa tentar pensar em melhorar a qualidade da alimentação e focar nisso, que o emagrecimento ele vem. Geralmente quem coloca o emagrecimento como a única meta e uma meta rápida, tá toda hora trocando a estratégia. Você deve conhecer paciente que faz isso. Ah, essa semana eu vou para carnívora. Aí ela perde um pouco, depois ela faz outra semana carnívora, não perdeu a mesma coisa. Ah, essa semana eu vou tentar fazer um jejum longo. Aí toda hora a pessoa está trocando e aí é muito mais comum, você deve saber, essa pessoa de repente largar tudo do que aquela que está Claro. fazendo a mesma coisa, de repente está até um pouco mais lento semana a semana, mas é essa pessoa que vai ter o resultado no longo prazo, né? Eu acho cara, eu acho perfeito, assim, ó. Eu acho que é exatamente isso, assim. A gente tem que trazer, cara, para os meus pacientes, para os teus pacientes, para os nossos seguidores, a visão de que, então, assim, ó, sempre o que vai determinar emagrecimento, ou ganho de peso, ou hipertrofia, ou o surgimento do diabetes, ou o tratamento do diabetes, cara, sempre são respostas hormonais que são geradas em adaptação, em resposta adaptativa ao que a pessoa faz ao longo da vida. E que, então, sempre vai precisar de adaptações hormonais e bioquímicas para haver a regressão. Uma coisa que tu falaste que eu acho importante também falar é que o que a gente enxerga, seja diabetes, seja inflamação, seja obesidade, seja doenças cognitivas, neurodegenerativas, sempre a coisa final ela é um sintoma, ela é o final. E ela tem um substrato hormonal bioquímico que antecede em anos, às vezes décadas, o sintoma. A obesidade é um sintoma, é um reflexo, é uma adaptação, é o que vem depois das alterações hormonais, que daí sim, quais são os estímulos que geram essas alterações hormonais, essas disrupções endócrinas que levam à obesidade? Bom, principalmente relacionada à qualidade da dieta, principalmente ao alto nível de processamento, à grande desproporção de quanto vem de energia, de carboidratos e gorduras para o quanto aquilo traz de nutrição real, que vai gerar a saciedade quando for atingido. Então, sempre é disrupção endócrina, sempre é um aparato bioquímico hormonal que gera um sintoma. E a pessoa fica olhando a obesidade, ela quer vencer a obesidade, mas não a doença metabólica hormonal de base, né? Com certeza. Realmente a pessoa quer só cuidar do sintoma e não olha muito para a causa. Isso que você falou que leva um tempo, eu até vejo muito nos meus desafios que vou chutar um número, sei lá, para 90% das pessoas, aumentar a proteína já vai gerar uma resposta de saciedade quase que imediata, assim. Tanto que a Sim. primeira tarefa lá que eu passo coloca um bife a mais no prato. Só de fazer isso a pessoa já sente uma diferença no dia. Mas tem algumas pessoas que mesmo aumentando bastante a proteína, elas falam, eu continuo com muita fome, mesmo comendo muita proteína. E eu já percebi que essas pessoas, se elas insistem um pouquinho nisso, elas começam a
diminuir a fome com o passar dos dias, às vezes uma semana, duas. Para alguns é um processo isso, né? Imagino que tenha muito a ver com essa questão de autorregulação, né? Da saciedade, até dos Cara, hormônios. certamente tem, certamente tem. E tem uma coisa legal dos seguidores, dos pacientes saberem, ô Felipe, que é assim, ó. Primeira realidade, cara. Primeira realidade. A obesidade, então, ela depende dessa disrupção hormonal que gere um armazenamento de energia e uma dificuldade de uso da energia armazenada. Primeira coisa. Segunda coisa, isso não é isso é um sintoma de uma alteração hormonal anterior que veio da qualidade, do nível de processamento, da desproporção energético-nutricional. Beleza. O que acontece é que, assim, ó, para a gente formar hormônios, para a gente formar, para a gente poder ter rotas metabólicas que vão nos curar, a gente precisa das enzimas, a gente precisa ligar e desligar genes, e tudo isso são processos que dependem de uma nutrição adequada. A gente precisa de cromo, a gente precisa de selênio, a gente precisa de magnésio, a gente precisa de ácidos graxos essenciais, de aminoácidos essenciais. E uma dieta que não era saudável o suficiente, que levou a essa disrupção endócrina, ela também era carente de micronutrientes. Então, eventualmente, a pessoa vai começar a emagrecer, mas não tem arsenal metabólico para produzir os hormônios e as enzimas que vão gerar o emagrecimento. Então, ele está acertando ali no total proteico, mas ainda está carente de micronutrientes que vão ser acumulados ao longo do processo de reeducação alimentar. Então, tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade no início, outras que têm mais dificuldade, mas ambas, se alimentarem de maneira adequada e usarem ferramentas individualizadas, vão ter sucesso. O emagrecimento ele pode ser rápido ou ele pode ser em degraus, mas todos que fizerem tudo que está tudo que pode fazer, todos terão sucesso a seu tempo. Só não terão sucesso, só não vai ter sucesso quem desistir no meio, certo? Não, concordo totalmente. Eu vejo isso com as pessoas dos meus desafios e que tentam mudar. Quem consegue fazer por meses acaba sempre tendo resultado, né? E Eu tenho, uma Felipe, eu tenho sempre falado com os pacientes essa coisa do calendário, porque eu tenho dito para os pacientes, cara, começa, seja que protocolo for, começa com a visão de quem vai terminar, mas começa olhando um calendário que tem ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e que cada mês é formado por dias. E, cara, vai marcando, olha o calendário, não olha o dia, não olha a semana, olha o calendário. E deixa a natureza agir, faz o teu melhor, consulta profissionais, ajusta de acordo com a realidade e deixa o tempo agir. Não pode entrar correndo, querendo resolver tudo em uma semana, isso. né? Por isso que cada vez mais eu penso que às vezes a pessoa, eu quero uma dieta ajustada para eu emagrecer. Cada vez mais eu acho que isso é mais prejudicial do que ajuda, porque a pessoa, no momento que ela emagrece, no dia seguinte ela já largou isso. A pessoa já pensa, agora eu vou mudar para minha dieta de manutenção, ou seja, ela já vai mudar tudo que ela fez para perder aquele peso. E eu costumo falar, já pensa numa dieta aqui que você acha que você vai conseguir levar para a vida inteira. Se você se assusta com essa ideia, então você tem que ajustar essa dieta para ser algo mais tolerável para você, porque é isso que vai te trazer o resultado. Não adianta você querer fazer aquela super dieta durante 2 meses e depois você mudar ela, né? Tem que ser algo que você pode incorporar no seu estilo de vida. Acho que Exatamente. você... Exatamente. Cara, assim, ó, o comportamento alimentar é, na minha opinião, disparado o maior traço comportamental de uma pessoa. Disparado. Comportamento alimentar fala muito mais sobre as características pessoais de uma pessoa do que qualquer outro traço pessoal. As tolerâncias aos desconfortos, as exigências de itens específicos, a intolerância, a não disponibilidade, ao mimo. Assim, a gente consegue, avaliando o comportamento alimentar e o nível de exigência e de tolerância ou intolerância, tu consegue descobrir muita coisa de uma pessoa. Então, quando a pessoa vem de um comportamento alimentar X que lhe levou à obesidade
e te busca para emagrecer, na verdade a pessoa está buscando uma mudança comportamental. Ela não sabe disso ainda. Mas a pessoa que está obesa e vai buscar emagrecimento, na verdade ela está buscando, sem saber, melhorar traços pessoais e traços comportamentais que vinham sendo varridos para debaixo do tapete. Porque só quando mudar o comportamento vai mudar o padrão. E só quando mudar o padrão é que vai ter manutenção de peso no longo prazo. Ah, não, concordo totalmente. Comportamento é fundamental. E eu queria até colocar uma questão aqui, que muitas pessoas que fazem o meu desafio acabam sendo mulheres de 40, 50, até 60 anos ou mais. E existe, assim, na nossa cultura, assim, a ideia de que ganhar peso é uma coisa inevitável à idade, ou depois de determinada idade, aí é muito difícil perder peso. Eu vejo até nutricionista falando de uma maneira assim, não, depois dos 30 é muito difícil perder peso. E eu vejo muitas mulheres de 60. Teve até uma moça, uma senhora de 70 anos que fez o meu desafio e conseguiu reduzir a barriga dela ainda, naquele período de 15 dias, assim. Sim. E eu vejo direto, assim, pessoas com mais idade ajustando a dieta, tem um resultado bom, assim. Então eu queria que você comentasse essa questão idade, hormônio, o qual esse influencia, ou até uma outra, né, teoria, assim, que eu vejo. Talvez com mais idade é mais difícil a pessoa mudar o comportamento. Então, o que você pensa Também, dessa questão da idade? também. Primeiro assim, me assombra quando as pessoas falam isso de maneira tão exacerbada. Primeiro, quando as pessoas falam que já admitem que com o passar do tempo vai se ganhar peso. Eu não sei de onde saiu essa história, assim. As grandes populações longevas, nenhum longevo é obeso. Não tem grandes centenários com É. IMC de 35. Na verdade, todos os longevos são magros. Então, eu não sei de onde saiu a ideia de que com o tempo a gente vai engordar. Isso está errado, assim, isso já está conceitualmente errado. A outra coisa que eu acho estranho, Cajano, é que hoje eu escutei no consultório, cara. Hoje eu escutei de manhã. Que assim, mas doutor, depois dos 40 já não fica mais difícil? Não, só um pouquinho, eu tenho 40. 40 não é nada. 40 é o começo da vida. 40 a gente está voando. As pessoas já se sentem envelhecendo com 30, 40. E as pessoas já olham assim, ó. Outra coisa que eu escutei ontem. Ah, o meu pai, sei lá, meu tio, já tá assim, mas é que ele já tá idoso, né? E eu disse, tá, pô, quanto é que idade ele tem? Não, ele já tá fazendo 60. Ele disse, não, só um pouquinho. Aos 60 eu quero estar correndo maratona com meus netos, tá louco? Eu não admito nada diferente na minha vida aos 60. Nem aos 70, Cajano, não admito. Mas a gente vem então de uma cultura de degradação física que, na verdade, remete a esse comportamento autodestrutivo, assim, de não levar nada a sério, de não se cuidar. E aí é óbvio, se tu tem uma rotina alimentar insalubre, se tu tem um estilo de vida insalubre, tá, tudo bem. Aí é certo que tu vai degringolar, tu vai perder saúde, vai... Mas isso é porque tu fizeste isso. Tu construiu isso ao longo do tempo. Aí tu chega nos 40, 50, 60, tem dificuldade de emagrecer e tá engordando cada vez mais. Não, isso não é verdade. O que acontece, sim, e é uma meia-verdade, é que pós-menopausa, pela queda estrogênica, tem realmente perda de massa óssea, perda de massa magra, a alteração no depósito de gordura, isso é real. Mas isso é real, Cajano, na minúcia, no detalhe. A mulher que era magra, que era saudável, ela entra na menopausa, ela vai ganhar 25, 30 quilos só se ela errar no comportamento alimentar. Ela não vai ganhar isso de peso. Talvez se ela tinha facilidade para se manter com 59, 60 quilos, na menopausa talvez ela tenha que admitir pesar 64. Ponto. Acabou. É isso, assim. Só que uma coisa que acontece é o seguinte, ó. Claro, a gente está falando para mulheres porque o nosso público maior é mulher. Sim. Então, assim, para as mulheres, o que acontece só de diferente na pós-menopausa no que diz respeito ao controle do peso? Elas precisam realmente investir mais na manutenção da massa magra. Ponto. Acabou. Que mais? Mais nada. O resto é comportamento alimentar. Claro, outras funções pós-menopausa, função sexual, etc., isso é um outro momento. Isso a gente tem que ver. Nós estamos falando sobre controle do peso. Controle do peso, uma certa diminuição na massa magra, uma queda do metabolismo basal, uma tendência para ganhar peso. Quanto? Quase nada, pouca coisa. Vai precisar investir muito mais em manutenção da massa magra, exercício resistido, etc., do que na juventude.
ponto, bola para frente, vida que segue, não vai ficar obesa. Vai ficar obesa se a menopausa exacerbar, demonstrar o comportamento alimentar que era errado. Cajano, obesidade sempre é comportamento alimentar. Sempre é, sempre é, sempre é. Eu concordo e eu conheço várias mulheres, assim, que, sei lá, depois dos 40, às vezes por engordar um pouco, que resolveu melhorar a alimentação de vez. Até a Leandra, por exemplo, que é paciente sua também, Sim. depois dos 40 que ela vai chegar na melhor forma da vida dela. Cara, E ela perfeito. não é a única, tem Olha, várias. eu tenho uma paciente de 60 e poucos anos, cara. Ela até comentou numa postagem minha hoje. Cara, ela perdeu na pandemia agora, quase 70 anos. Ela perdeu na pandemia mais de 30 quilos, cara. A grande questão é que quanto mais tempo tu vive, mais sedimentadas estão as raízes culturais. E aí é mais difícil admitir o novo. Mas, cara, é isso, assim, é admitir o novo e trabalhar. Aí, claro, tu parte, vamos dizer, essa minha paciente, a Gladys, perdeu mais de 30 quilos. Parte, assim, de uma pós-menopausa tardia. Então, com perda de massa óssea, perda de massa magra, bastante obesidade, acima de 30 quilos de excesso de peso. Pô, ela partiu lá de trás da fila, cara. Partiu lá de trás da fila. E deixou as gurias novas, cara, tudo para trás. A Gladys veio emagrecendo, emagrecendo, e caprichou na qualidade da dieta, e mexeu na frequência alimentar, fez protocolos específicos de variação nos momentos certos, começou a praticar exercício, e, cara, durante a pandemia perdeu mais de 30 quilos. Então, pode existir uma certa dificuldade maior? Pode. Mas aí, eu não sei se tu já me escutasse falar, Cajano, que eu digo para meus pacientes, para minhas pacientes assim, ó, pode ser mais difícil? Pode, mas não precisa ser fácil. Ninguém nunca falou que precisa ser fácil. Nada na nossa vida precisa ser fácil. Pô, se tu precisa, se as conquistas que tu quer na tua vida, qualquer conquista, se todas elas tu só vai atingir se forem fáceis, cara, tu vai ter poucas conquistas na vida, né? Porque em geral a gente tem que brigar pelas coisas. E saúde e peso, por que seria diferente? Então, quando a gente já entra preparado, que não precisa ser fácil, a gente já entra com outra cabeça. E é isso que elas tendem, essas mulheres e esses homens que performam, eles entram preparados não para facilidade, mas para dificuldade. Ah, sim. Eu até penso que se realmente falasse, olha, realmente, depois dos 30 é muito mais difícil. Aí que a pessoa tinha que pensar, bom, então minha dieta tem que ser ótima. Mas geralmente o Então é pensamento, agora que eu vou dar 110%. então. Mas geralmente o que pensam, ixi, se é difícil, então nem adianta fazer nada. Que na verdade é justamente o contrário, né? Se é difícil, é aí que você tem que fazer bem. Mas às vezes eu penso que na verdade não é a idade, é a quantidade de tempo que a pessoa passa fazendo a dieta ruim, né? É igual a questão do diabetes. Ninguém fica com diabetes rapidamente. São décadas naquilo. Aí o tempo vai passando e aí, sei lá, foi 30 anos daquela dieta, aí só quando ela teve 50 anos que veio a doença. Mas a questão não é que ela fez os 50 anos, é a quantidade de tempo com a dieta ruim, né? Sim, sim. Mas tem um lado bom, Cajano, tem um lado bom. Eu tenho dito assim também, ó, que salvo doença, se está tudo mais ou menos funcionando bem, seja aos 30, 40 ou 50 anos, o nosso sistema hormonal, ele é muito competente, muito complexo, mas ele é um pouco burro, Cajano. Sabe por quê? Porque se tu der um estímulo X, ele vai dar sempre uma resposta X. Então, seja aos 30, aos 40 ou 50, se o estímulo for adequado, haverá resposta. Aí tem fatores limitantes, como, por exemplo, aquilo que eu falei da questão nutricional. A pessoa vem da obesidade, de uma dieta que não era saudável, não era nutritiva, e agora precisa de uma performance bioquímica que não tem como dar vazão, porque não está saudável o suficiente. Bom, vai precisar de um pouco mais de esforço, de um pouco mais de tempo. Mas as adaptações hormonais frente aos estímulos de emagrecimento, protocolo PE, ajustar a frequência, ajustar o sono, praticar exercício físico. Cara, se tu faz isso aos 10 anos, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, o sistema hormonal só sabe fazer uma coisa: ler estímulos do ambiente e gerar respostas adaptativas. Ele vai fazer sempre a mesma coisa. Então, isso é uma coisa boa, porque a gente pode a qualquer momento... Olha aqui, Cajano, que louco. A qualquer momento pode decidir mudar. Eu vivi uma vida insalubre, eu não me cuidava e coisa. E agora? Agora tu vive uma vida boa, agora tu te cuida. Porque o sistema hormonal vai sempre responder.
Claro, quanto mais a gente adoece ao longo do tempo, a reserva funcional dos órgãos, que é o quanto eles são capazes ainda de responder aos estímulos, vai diminuindo. Então, o próprio tecido gorduroso, ele é encarado hoje como um órgão endócrino. Ele produz hormônios e responde a hormônios e altera o comportamento metabólico frente a essa realidade hormonal. Quando a gente vai envelhecendo e tem inflamação crônica, por conta até mesmo da obesidade ou por doenças inflamatórias crônicas, claro, quanto mais tempo, talvez esse tecido demore mais a responder, talvez o pâncreas demore mais a responder, talvez os músculos demorem mais a responder. Mas eles só sabem fazer uma coisa: olhar o que tu está fazendo e responder da mesma forma sempre. Então é uma questão de trabalhar. Ah, e você dá alguma recomendação especial em relação à dieta para uma mulher de mais de 40 anos? Ou é a mesma ideia assim para todo mundo? Tem um cuidado que Porque- eu tomo sempre, assim, eu não sei se tu... tem muito a ver com o protocolo PE, muito a ver com o protocolo PE, só tem um pouco mais a ver com a questão de uma coisa que eu gosto, que é a adequação biológica. Assim, ó, nada ganha das vísceras na densidade nutricional. Infelizmente, não existe. Assim. O que existe de micronutrientes num bife de fígado, em 100 gramas de fígado, precisa de caixas de vegetais para conseguir botar na mesma quantidade, na mesma disponibilidade. Então, quanto maior a carência, quanto maior o tempo, quanto maior a necessidade de micronutrientes para performar bioquimicamente, mais eu acho necessário implementar comidas mais nutricionalmente densas. Então, uma coisa que eu peço é aumentar assim, o consumo de peixes e frutos do mar e o consumo eventual de vísceras também. Isso dá, cara, não é pouca diferença, isso dá muita diferença na performance, é demais. Eventualmente a pessoa está até em platô por conta de exaurir esses micronutrientes e quando dá uma aumentada na densidade nutricional, peixes, frutos do mar e vísceras eventualmente, volta a perder peso, mantendo a mesma relação proteína-energia, mas agora com muito mais micronutrientes pelos peixes, frutos do mar e vísceras. Então é uma coisa que eu peço sempre, mas reforço pós-menopausa. Bacana, eu sempre falo da qualidade da dieta, né? O pessoal sempre quer, quais são os macros ideais para perda de peso? Mas a gente tem que olhar sempre para a qualidade da dieta. Você pode fazer uma dieta ruim com qualquer constituição de macronutriente, né? E essa questão da qualidade, o bacana é que geralmente só da pessoa aumentar a proteína, ela já vai estar aumentando a qualidade nutricional do que ela come. Principalmente o que eu vejo essas mulheres com um pouco mais de idade, elas já comem tão pouca proteína que colocar um bife a mais no prato ali já está dando um up ali na qualidade nutricional que é visível. Assim, gente que tem gente que chega no meu desafio falando, não, para mim a única coisa, eu sei que você fala disso, mas para mim não tem essa história de ficar sem lanche à tarde. Mas com o tempo, melhorando o que ela come ali, ela vê que não precisa do lanche, né? É mais questão de adequar. É tudo estimulado mesmo pelo que você come. A fome à tarde é por causa do seu almoço, não é porque você precisa daquilo. A gente sempre tem que pensar em fome, ansiedade, assim, sempre como um sintoma, né? A gente sempre tem que lembrar disso. É um sintoma de que há algo errado, há algo estranho. Claro que pode ser do âmbito das emoções, né? Pode ser. A gente não come só porque tem fome, a gente não é exclusivamente hormônios relacionados à alimentação, a gente também é hormônios em resposta às emoções. Então, hoje pela manhã mesmo, numa outra consulta, eu falei sobre isso para um paciente, pô, tu tá precisando comer de manhã, tá precisando comer de tarde, tá precisando comer depois de novo. Mas os exames estão todos normais, é uma coisa assim, que não é fome, é uma ansiedade, um desejo. Pode ser bem hormonal, bem micronutricional, bem detectável, mas a gente tem que ver assim, ó, pô, se tu tá buscando prazer na comida, é outra coisa. Se está descontando emoções na comida, é outra coisa. Então não adianta querer emagrecer se não tiver com um ambiente emocional adequado. As emoções mexem com serotonina, mexem com dopamina, mexem com noradrenalina, mexem com cortisol, que vão mudar a resposta aos hormônios que controlam a fome, a saciedade, a ansiedade. Então, é muito mais do que calcular macros. A gente tem que ver se é o momento de pensar em perder peso. Talvez não seja o momento de perder peso.
Eu gosto de uma frase que eu falei quando eu lancei o curso a primeira vez, que eu falava assim, ó, que emagrecer é muito mais que perder peso, emagrecer é performar. Porque o paciente, tanto para mim quanto para ti, Felipe, que é o paciente top da perda de peso, sabe? O que eu considero o paciente top? É aquele paciente diz assim, ó, Marcelo, Felipe, cara, eu tô cansado. Cara, cansado de quê, cara? Ah, tô cansado, cara, tô cansado de tudo. Eu tô cansado, eu não tô vivendo do jeito que eu gosto, não tô dormindo legal. Meu relacionamento com meus filhos não tá legal, eu tô gordo, eu tô hipertenso, eu não aguento mais. Não aguento mais o quê? Eu não aguento mais nada. Eu quero trocar isso tudo. Eu quero perder peso, eu quero melhorar meu ânimo, eu quero fazer as pazes com meu filho, eu quero melhorar meu relacionamento no trabalho. Esse cara é o cara que vai emagrecer. Porque esse cara entendeu que a vida dele não estava legal e que aquele conjunto levou ele para uma baixa performance e sobrepeso. Esse cara que diz assim, ó, olha, por enquanto eu nem importo tanto que eu perca peso, só preciso me sentir melhor. Esse cara vai emagrecer. Esse é o paciente da perda de peso. Porque a obesidade ele não era um sintoma, a ansiedade não era um sintoma. Pô, agora nós estamos mexendo na base toda. Esse cara acorda, tá magro, terminou o tratamento dele. Eu vejo muito isso. Até ontem eu fiz uma live com o Mauro, que ele é psicólogo, ele entrou ali no meu Sim, eu desafio. conheço o Mauro, cara. Eu conheço o Mauro. O Mauro tá Ele, no meu ele, curso, cara. ele entrou ali para aprender um pouco mais de nutrição, começou a Sim. aplicar um pouco na vida dele, perdeu 10 quilos, melhorou o sono, melhorou as dores que ele tinha quando corria, melhorou um monte de coisa, se sente mais alerta e tal. Isso aí, ele mudou a alimentação e veio junto, tudo isso, inclusive o Isso. emagrecimento, que ele nem pensava. Nem E o sabia que tinha 10 quilos para contrário é perder. verdadeiro também, né, cara? O contrário é verdadeiro. Não, eu tô muito bem, eu tô muito bem. Eu tô brigado com a minha mulher, mas eu nem quero fazer as pazes. Eu não tô bem com meus filhos, mas eu nem quero saber dos meus filhos. O meu emprego é horrível, mas é isso que eu tenho. Eu quero só ficar magro para seguir vivendo essa mesma vida. Não vai. Não vai. Cara, vou te dizer, tu também já viu. Tu também já viu. Esse cara faz bariátrica, perde peso, volta a engordar tudo de novo, porque a vida dele não tá Sim. legal. Ele vai seguir descontando as emoções e as insatisfações no comportamento alimentar. Não vai dar certo. Ele precisa primeiro resolver as questões do estilo de vida, do porquê que ele está vivo, o que ele quer da vida, para depois, tá, por que quer perder peso? Ah, não, agora eu sei por que eu quero perder peso, é porque tinha muita coisa errada na minha vida e eu acabei engordando por conta de. Ah, agora sim, agora tu está pronto para perder peso. Ah, não, realmente todas essas coisas acabam influenciando e, Felipe, só deixa eu só concluir para não ficar sim, perdido. Isso são hormônios. Tudo que a gente faz são hormônios. Estresse crônico é hormônio. Inflamação crônica é hormônio. Alteração de sono é hormônio. Não ter um convívio familiar. Cara, não ter um convívio familiar adequado são hormônios. Então, até eu digo assim, ó, todo mundo que está nos escutando, pause e presta atenção. Ah, mas eu não estou emagrecendo, eu estou fazendo tudo certo. Tem que ser alguma coisa hormonal? Pode ser, mas pode ser comportamental, porque o jeito que tu vive mexe nos hormônios. Isso não é doença. Lembra que diz que os hormônios são burros. Eles veem o que está acontecendo e geram uma resposta hormonal. A pessoa não dorme bem, está estressada, inflamada, com rancor. Cara, rancor, sabe? Mágoa. Mágoa pode ser causa de platô, cara. Mágoa pode levar cortisol cronicamente aumentado, levar resistência à insulina e fome, compulsão. Então, cara, emagrecer é performar, é muito mais que perder peso, é ajeitar as coisas, né? eu acho que aí até tem uma via de mão dupla, né? Assim como tem coisas que você faz que te leva a ganhar peso, às vezes o que você está comendo é o que está te fazendo sentir outras coisas, né? Eu vou até usar o Mauro de exemplo de novo. Ele falou, às vezes eu me sentia meio depressivo, não tinha nenhum motivo para isso. De repente, quando eu mudei minha alimentação, comecei a me sentir diferente, assim, né? Então, acho que é uma via de mão dupla, porque também é muito comum, eu aumentei a proteína, essa ansiedade da tarde passou um pouco. É uma coisa meio doida, assim, quando a Ah, gente vai não, cara, pensar, né? perfeito, cara. Cara, assim, ó, a melhor expressão para isso é uma via de mão dupla. É a melhor expressão para isso, cara. Cara, como a gente se relaciona com o ambiente, muda como a gente está e como o ambiente afeta o nosso jeito de acordo com as nossas responsabilidades, nossas atitudes. Vou te contar uma coisa, Felipe, que é real, vou te contar uma coisa minha, pessoal.
Meus pacientes já sabem, eu já comentei isso. Mas assim, cara, a gente trabalha um monte, trabalha um monte, estresse crônico e tudo. Claro, sempre capricha o máximo no comportamento alimentar, mas tu vai assim, pô, daqui a pouco tu já tá dormindo mais tarde, daqui a pouco tu não consegue dormir tão bem, tá super estressado, problemas para resolver. E, cara, de vez em quando eu percebo em mim, assim, ó, pá, não tô legal, não tô legal. Pô, tô cansando, não tô com aquele pique, com aquele ânimo. Cara, vou te falar, parece bobagem para muitos seguidores aqui que a gente está nos escutando, talvez não entenda o que eu vou falar. Cara, sabe o que eu faço, cara? Eu faço assim, ó. Vejo quanto de ovos eu tô comendo, como mais ovos. Vejo quando é que foi a última vez que eu comi um bife de fígado, por exemplo, como um bife de fígado. Vejo quando se eu comi moela ou não comi. Aumento as vísceras, cara. Aumento as vísceras. Tento dar uma parada meio-dia, pego um solzinho. Cara, vou no jardinzinho da minha casa, fico de pé descalço ali, dou uma respirada. Cara, um dia. No segundo dia eu já tô melhor, cara, já tô melhor. Então, realmente, assim, ó, a alimentação e o comportamento é uma via de mão dupla, cara. Muito bom isso. Até alguém ficou curioso e falou: ah, doutor, qual que seria essa frequência de colocar as vísceras e tal? Serve só coração de frango? Eu acho que qualquer coisa a pessoa sempre tem que pensar mais do que você está fazendo hoje, né? Se eu não come nenhuma víscera, adiciona alguma coisa. É melhor o coração de frango do que nada. É melhor comer fígado uma vez por semana do que nada. Tem alguma frequência que você costuma indicar ou passar? Não, assim, tem uma. Isso é impossível calcular, porque como o metabolismo é muito individual, a absorção, a digestão é muito individual, o metabolismo é muito individual, a excreção é muito individual, isso é impossível da gente ter uma resposta assim geral. O que é pedido é que na vigência, na suspeita de carência, que se coloque uma víscera, e claro, assim, ó, eu vi que perguntaram ali sobre o coração, é que o coração vai oferecer alguns nutrientes, como por exemplo, creatina, tem bastante coração, mas não oferece, por exemplo, tantas vitaminas do complexo B como tem no fígado, tem muito mais lá no fígado. Então, o fígado é o mais completo. O fígado, o Cajano, eu uso o fígado como se fosse remédio. Quando eu estou sentindo tem carência, quando estou sentindo tem depressão, tem distúrbio comportamental ou bioquímico, eu antes de pensar num suplemento, eu peço para comer fígado uma vez por semana. Fígado uma vez por semana, até hoje, quando eu precisei usar, assim, suplementação entre aspas, melhorar a densidade nutricional para um fim específico, sempre que eu precisei isso, um bife de fígado uma vez por semana já resolveu. Então, assim, eu peço para que a gente use a aleatoriedade ao nosso favor. Como tu diz, assim, deixa ali. De vez em quando come, de vez em quando come peixe, de vez em quando come camarão, para quem pode, de vez em quando come fígado, coraçãozinho de galinha. Deixa ali, deixa esses itens disponíveis no arsenal alimentar e vai lançando mão de maneira aleatória, as coisas vão se ajeitando. Uma coisa que eu digo é que a questão da saciedade, ela tem uma coisa que é mais geral, que se você aumentar a proteína, provavelmente você vai ter mais saciedade. Mas tem uma coisa muito individual. Por exemplo, tem gente que fala, quando eu como peixe eu não tenho saciedade nenhuma. Mas tem outras pessoas que me falam, não, o peixe é o que me dá mais saciedade. E isso aí é muito individual. Então, depois de você já fazer o básico, você pode ir experimentando o que te dá mais ou menos saciedade. Sim. Muita coisa pode até ser com os nutrientes que você está precisando. Ninguém sabe exatamente por quê, mas eu vejo que tem muito essa variação individual. Sim. E, cara, assim, tem um mito também que a gente pode já falar, que não precisa, assim, ó. Se o paciente come proteína, a proteína ela é boa, uma pessoa pode ser plenamente saudável comendo só peixe, por exemplo. Assim, tá, come só peixe, come ovo. Uma pessoa é ovo piscilacto vegetariana. Cara, os caras pode ser muito saudável, cara. Pode comer só frango, ovo e vegetais. Cara, pode ser muito saudável. Ah, não, eu não gosto, eu como só carne vermelha e vegetais. Cara, pode ser muito saudável, tá? A qualidade, o nível de processamento, a adequação biológica é muito mais importante do que qualquer outra variável. Então, realmente, eu como peixe, eu, Marcelo, como peixe, não fico saciado, fico louco de fome depois. E eu tenho paciente que come, cara, muito, muito, muito peixe, se sente muito, muito saciado só comendo peixe na rotina. Com certeza. O que eu acho, tento sempre passar no meu desafio é ensinar a pessoa a escolher os alimentos, deixar daquela lista de alimentos que pode e não pode. Claro, saber que os ultraprocessados são ruins no geral e a partir disso, na comida de verdade, você pode ir adequando ali aos seus gostos. Tem muitas combinações, né? Não precisa
fechar a mente para alimento X, alimento Y. Dá para ser saudável comendo de várias maneiras diferentes. Ainda mais se você deixa a proteína alta. Aí é muito fácil, assim. Tem É, duas perguntas até interessantes que perguntaram aqui. Alguém perguntou do Whey Protein. Eu vou até tá. comentar primeiro, porque eu acabo falando bastante do Whey Protein no meu desafio e tal, principalmente o pessoal que tem muita dificuldade em aumentar a proteína. E eu sempre penso, olha, é melhor você tomar whey do que comer pouca proteína. Ou principalmente Sim. quando o pessoal trocar o doce pelo whey. É melhor você tomar whey do que tomar um doce. O que você pensa em relação ao whey protein? Eu penso exatamente isso. Eu acho que o whey protein ele é um item coringa para conseguir servir quando tu não tiver opções melhores. E eu acho uma boa opção para lançar mão nessas situações. Então, realmente, assim, se não está performando, buscando manter um percentual de proteína adequado e por rotina ali, por rotina profissional, por rotina pessoal, em alguns momentos, isso eu acho importante, assim, ó, em alguns momentos lança a mão do whey protein para aumentar o aporte proteico e favorecer a perda de peso, por conseguir bater uma meta proteica que favoreça a saciedade, eu acho perfeito. Meu problema só começa quando o paciente começa a trocar comida por whey. Não, hoje eu nem vou almoçar, poderia comer, mas não vou fazer ovo, não vou fazer carne, não quero. Ou já que tem whey, eu vou comer menos carne mesmo, deu completo com whey. Quando o whey começa a virar um item de substituição, para mim termina o whey. O whey tem que ser um Com item de certeza. conforto que favoreça, mas nunca substitua. Minha opinião é essa. Não, eu concordo. Eu até falo, olha, o whey na verdade é uma opção inferior de proteína do que uma carne, um peixe, um ovo. Ele só é mais prático e ajuda, principalmente quem não consegue comer tanta proteína. Mas a carne, essas coisas, tem outras coisas além da proteína, né? Uma carne tem um Sim. monte de coisa, fígado ainda mais. Em Tem, relação às por exemplo, vísceras, né, não precisamos nem entrar nesse conceito que não é da questão hormonal, que é o que a gente estava comentando. Mas o efeito térmico da dieta é completamente diferente de acordo com o nível de processamento. Então, 50 gramas de proteína não são iguais a 50 gramas de proteína, porque depende de que proteína é essa. E aí o gasto calórico e o destino final dessas calorias é diferente por nível de processamento. Então, o whey protein é uma coisa, carne vermelha é outra coisa, carne branca é outra coisa, e assim vai indo. Agora, dá para lançar mão tranquilamente, se for de maneira eventual, para bater uma meta e para manter uma dieta mais variada e com conforto. Dá tranquilo, só não para substituir comida, isso é ruim. sim. Outra pergunta que veio aqui é: meu ácido úrico sempre alto e o meu médico pediu para não comer vísceras. E agora? Eu vi essa ali. Eu vi essa. Assim, ó, eu vou falar depois do complemento que tu achar necessário. O ácido úrico aumentado ele é um grande marcador inflamatório e um grande marcador de síndrome metabólica. A primeira grande coisa que a gente tem que saber é isso. Assim. E a gente tem que saber que a síndrome metabólica ela nunca foi causada por excesso de proteína e de vísceras. Ela sempre foi causada por um excesso, uma intoxicação energética, principalmente às custas de açúcar. Eu poderia dizer que por causa de açúcar e óleo, a energia é superprocessada, mas a questão é que o açúcar é a nossa principal fonte de frutose e é no metabolismo da frutose que está o principal substrato que libera ácido úrico. Em geral, então, em resumo, o ácido úrico aumentado ele é fruto da síndrome metabólica que vem junto com o status de obesidade, mas ele é piorado pelo açúcar e não pelas purinas das vísceras e dos frutos do mar, como se achava. É que se achava isso antes, mas não se acha mais. Então, o médico que ainda fala isso, tá tudo bem, que ele só está desatualizado. E eu vejo que até tem casos de pessoas que realmente melhoraram a alimentação, estão mais magras, e às vezes o ácido úrico está um pouco mais elevado. Nesses casos, você acha que a pessoa não precisa se preocupar muito com isso? Ou... Depende assim, depende dos valores, do quão alto é isso. Mas a gente tem que lembrar assim, todo mundo que fala sobre ácido úrico fala porque se lembra de uma doença chamada gota ou artrite gotosa, que é uma doença por depósito, cristalização de sais de ácido úrico nas articulações. Mas uma grande novidade que eu trago para quem pensa isso é que a pessoa que tem gota, ela pode ter depósito de cristais com ácido úrico normal. E outra pessoa pode ter um ácido úrico bem alto e não desenvolver a doença da gota, porque a gota tem
uma característica genética que não é só da síntese e da produção de ácido úrico, mas também da excreção e da deposição. Então, quem tem gota pode ter gota com ácido úrico normal, mas mesmo quem tem gota, Cajano, também é vítima da inflamação crônica. E um ambiente metabólico menos inflamado faz com que essa pessoa que tem a tendência genética a ter gotas tenha cada vez menos crise ou até mesmo venha a não ter mais crise. E como é que ela vai sair da síndrome metabólica? Ora, não vai ser diminuindo a quantidade de proteína e aumentando de carboidrato, vai ser o contrário. E se a gente já sabe que as vísceras e as purinas dos frutos do mar não tem nada a ver com isso, eu diria exatamente o contrário. Consumir mais vísceras e peixes frutos do mar, desde que adeque o protocolo PE para aquela pessoa, é uma saída para a gota e para o ácido úrico aumentado. Cai naquela coisa que a gente comentou. Espera, tem que esperar. O emagrecimento altera muitas características bioquímicas. Tem que seguir o emagrecimento, seguir o acompanhamento, porque a tendência das coisas está melhorando em tudo, a tendência é melhorar, né? Sim, ele até comentou que ele já não come mal e tal, e tem componente genético. Eu acho mas a pergunta é assim, ó, tem gota ou não tem gota? Porque o ácido úrico aumentado ele não é por si só uma doença. Sim. Né? Eu acho que os exames a gente pode usar para ter algumas referências, mas o próprio Dr. José Neto fala muito disso, que às vezes trata o exame e não a pessoa, né? Isso. Eu vejo muito isso com a questão do HDL. Às vezes aquela pessoa já está fazendo tudo certo, está comendo muito bem, mas o HDL não aumentou muito e a pessoa fica desesperada para aumentar o HDL, mesmo ela não tendo queixa nenhuma, assim. Sim. E o HDL tem muito componente genético, né, também. Então, às vezes, a pessoa não precisa melhorar o exame ali, se ela já está bem. Não sei se você concorda com essa ideia. Total, cara. Mas é que assim, tu estava falando, eu estava me lembrando da minha história, cara. Porque eu pesei 100 quilos, eu pesei 99 quilos, eu peso 67. Mas, cara, faz 10 anos que eu emagreci. E os meus exames lá em 2008, 2009, 2010, eles não são iguais aos de agora, são bem diferentes. E, cara, assim, a gente não pode olhar a vida como sendo um protocolo alimentar, a gente não pode olhar a vida como sendo um resultado no exame. Porque a gente tem assim, ó, tava gordo, tá emagrecendo, tá. Tava diabético, tá melhorando diabetes, tá. Tava tomando um monte de remédio, tá. Diminuiu, tá. Cara, agora vive a vida, cara. Vai passear com a família, espera. Os exames vão melhorar, com o tempo vai ficar tudo bem. Tá tudo melhorando, tá. Vai passear com a família, cara. Desfoca disso aqui. Já criou um comportamento diferente? Já. Já mudou o comportamento alimentar porque entendeu o papel da qualidade do alimento na vida? Já. Cara, vai viajar com a família. Não fica focado nesse exame. Vai melhorar. Cara, hoje eu olho para a minha vida hoje, para os meus exames, e lembro a minha ansiedade lá há 10 anos, da vontade de ir lá no passado e dizer, cara, calma, cara, vai ficar tudo bem, calma, tá tudo bem, respira. Exatamente. Até a Viane fala colesterol, estou tão preocupada. E eu acho que ela até me mandou, e nem é uma quantidade alta de LDL, assim. E ela melhorou em todos os aspectos, sabe? Então, tem coisas que a gente não precisa ficar tão preocupado. Sim. Tem um detalhe que esses dias me mandaram numa caixinha de pergunta também, assim, ó. Marcelo, o meu era... não era o ácido úrico, era a minha ureia. A minha ureia passou de 30 para 45. E eu estou aumentando proteína e coisa e tal. Cara, primeira coisa, 30 e 45 no exame de sangue de ureia é a mesma coisa. 20 e 45 é a mesma coisa. Ué, que isso, Marcelo? 20, 45 é mais do que o dobro. Cara, mas o problema é que quando a ureia aumenta para 100, para 150, o cara está em insuficiência renal. Quando triglicerídeos aumenta. Meu triglicerídeo aumentou. Ele passou de 40 para 60. 40 e 60 em triglicerídeo é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque triglicerídeo que sobe só para 400, só para 1000. Então, cara, não faz diferença. O ácido úrico é um desses, assim, ó. Meu ácido úrico era 6. Agora o meu ácido úrico é 8. Cara, 6 e 8 é a mesma coisa, cara, porque quando sobe para 40. Então, tem uma amplitude de variação que vai determinar uma característica clínica quando está fora de uma amplitude prevista e possível. Isso já é adequado pensar assim na estabilidade do peso. Então, eu estou com 67 quilos, faço um exame hoje e faço semana que vem com 60, pode dar diferença, porque só de um dia para o outro pode mudar.
E no emagrecimento, o ambiente metabólico fica louco, cara. Muda toda a questão de expressão genética de rotas metabólicas, muda absolutamente tudo. Então, a ureia pode ir lá em cima e depois baixar, o ácido úrico pode ir lá em cima e depois baixar, o triglicerídeo pode baixar um monte, depois subir um pouco. Cara, vai viajar com a família, tá tudo bem, tá tudo bem, tá dentro de um contexto adequado, relaxa, pensa no futuro. Tá indo tudo bem? Tá, pensa no futuro, calma. Ah, não, concordo totalmente. Às vezes a pessoa se desespera porque algo subiu um pouquinho, apesar de todo o resto melhorar e a pessoa está se sentindo melhor. É até impressionante que às vezes a pessoa valoriza tão pouco isso, né? Valoriza pouco que está se sentindo melhor, ou às Valoriza vezes mais o exame. É, até no emagrecimento, às vezes a pessoa, não, eu estou usando uma calça de número menor aqui, mas não perdi só que o peso peso. na balança tá igual. E a pessoa É. tá insatisfeita, assim. Se fosse o contrário, seria muito pior. O peso da balança descer, mas de resto tudo igual, Aí a assim. Não pessoa é tem que isso que a olhar gente mais o quer. calendário, cara, e olhar mais as fotos no celular, assim, ó. Vai nas fotos, vê a foto lá do ano passado, ali no álbum do celular, e compara lá. Cara, às vezes o álbum do celular mostra muito mais do que a balança, cara. Não, com certeza. Eu sempre falo para a pessoa tentar tirar uma foto todo mês, para ir comparando, às vezes, não a foto do seu mês agora com o seguinte, mas daqui 4 meses você vai poder olhar e aí você vai ver a diferença. Claro que assim, ó, eu me coloco no lugar, cara. Tu também, assim, ó, a gente entende. Pô, tu já pensou, tu te acorda com um corpo que tu já não gosta mais, uma vida que tu já não gosta mais. Cara, eu quero resolver isso ontem, né? Quero resolver isso ontem. Mas a gente tem que entender o emagrecimento como um processo de transformação pessoal em que a gente tem que fazer. Olha aqui, ô Cajana, eu penso assim, ó. A gente tem que se despedir do corpo velho, da vida velha, para assumir um corpo novo, uma vida nova. Tem que ter esse luto, cara. Eu digo que os pacientes, eles ficam loucos quando eu falo assim, ó, se eu pudesse fazer tu acordar magro, eu não faria. E se eu pudesse fazer ser muito fácil, eu não faria. Porque se fosse assim, tu não ia construir em ti as características que vai precisar para tu manter esse corpo novo, essa vida nova. Eu quero que tu construa isso dia após dia. Aí se tu fizer isso, agora vai ser teu, é uma conquista tua que tu fez. Então eu não quero que seja rápido, não quero que seja mais rápido do que deve, nem mais fácil do que deve. Eu quero que tu viva isso e construa o resultado. Aí sim. Ah, bem bacana essa visão. Não tinha pensado dessa forma, mas faz todo sentido. E a gente até vê isso com os bariátricos mesmo, né? Que muita gente recupera o peso ou não tem bons hábitos e começa a ter um monte de problema Sim, e tem que mudar o comportamento, alimentação, tudo. claro. A gente está chegando aqui no finalzinho da live, vou colocar só a última pergunta aqui. Quando você acha que a pessoa deve investigar se está realmente com algum problema hormonal que está atrapalhando o emagrecimento? Tem alguns sinais Cara, assim, ó, eu vou te dizer como é que eu faço, assim. A primeira grande coisa, quando a pessoa acorda e decide que vai performar, vai modificar a vida e tudo mais, eu faço um screening inicial de exames gerais, assim, para já dar uma olhada inicial. E mesmo que eu veja algumas alterações, a menos que precise de intervenção médica imediata, por exemplo, um hipotireoidismo severo recém-diagnosticado, um TSH de 12. TSH normal é 1 ou 2. Cara, esse cara já precisa ser medicado imediatamente. Mas quando a gente vê, assim, alterações sutis e flutuantes, como, por exemplo, nos hormônios sexuais, estrogênios, cara, eu sempre espero e deixo, faço as mudanças comportamentais e médicas e espero ver como isso acontece. Aí a gente consegue ver algumas respostas a cada 1 mês e meio, 2, 3 meses. Quando começa a ter uma dificuldade desproporcional e tu conhece, tu te conecta com o paciente, tu sabe o que ele está fazendo e tu espera uma resposta, aquela resposta não vem, e isso é raro. Mas quando tem essa resposta desproporcional, a gente começa a ampliar a investigação. Mas isso eu vou te dizer assim, ó, eu atendo muita gente, Felipe, muita gente. Eu preciso ampliar os meus olhos e ampliar a investigação em 1 ou 2 pacientes por mês. A grande maioria, tu vê os exames iniciais, tem algumas alterações previstas já, que no exame de dali a 1 mês e meio, 2, 3 meses, já estão normais ou melhorando, ou ainda dentro do aceitável. Então eu diria assim, ó, 2, 3, 4 meses
2, 3, 4 meses de uma intervenção efetiva, com participação efetiva do paciente, levaria a pensar em algum outro quadro que não o básico do previsto. Eu acho que as pessoas deviam levar essa mensagem de forma positiva, assim. Talvez muita gente ouça e pense, putz, então... Mas acho que tem que pensar, não, então quer dizer que depende só de você mesmo, né? É o que você fizer. Eu não posso dizer a totalidade, porque tem o cisne negro, né? Eu não posso falar a totalidade, porque sempre se vem um cisne negro e quebra a gente. Mas é praticamente a totalidade. Sempre. E, cara, o mais louco é o seguinte, ó, quem está na jornada da travessia lá que eu estou fazendo, escuta eu falar isso assim, ó. Tudo que precisa para mudar de vida, agora nós estamos com 133 pessoas. Digamos que, faz de conta, assim, as 133 precisam perder peso. Hoje, agora, enquanto elas estão nos escutando, elas têm tudo na mão para perder peso, elas só não sabem fazer. Mas tem tudo na mão, elas só têm que aprender a fazer e fazer bem feito e por tempo suficiente. Bom, obrigado pela participação aqui na live. Se quiser dar uma mensagem final ou falar da sua travessia, fica à vontade. Cara, não, te agradeço também, te agradeço. Acho que a gente tem que fazer mais vezes. A gente trabalha de um jeito muito parecido, com um comportamento muito parecido. E acho que a gente vai mudar o mundo nessa década. Profissionais como nós, abertos, assim, a gente vai conseguir tocar melhor as pessoas. E convido a participar da travessia que eu estou fazendo, que é um projeto de mudança, transformação pessoal. Clica lá no meu Instagram, olha no link da bio, tem todas as explicações. E a função da travessia é o que a gente está fazendo aqui. A função da travessia é conversar sobre esses assuntos, tocar na ferida, estimular as pessoas a mudarem e a mudarem em si as mudanças que elas querem ver no mundo. Essa é a nossa função no mundo, né, cara? Muito bacana, acho que realmente pode ajudar bastante. Eu comecei esse Instagram aqui mais para, quando eu me formar nutricionista, já ter alguma coisa, mas eu percebi que às vezes postando coisas básicas ali nos meus stories já estava ajudando um monte de gente, assim, recebi a mensagem, eu perdi 2 quilos, 3 quilos, melhorei a vida, e com uma mensagem muito simples, assim, é muito mais simples do que as pessoas imaginam, né? Comer menos ultraprocessado, comer mais comida de verdade, aumentar um pouco a proteína, e é isso, assim, não tem muito segredo. Estilo de vida, estilo de vida. O que eu considero que a gente está fazendo, Cajano, eu, tu, todo o nosso grupo, todo mundo, o que eu acho que a gente está fazendo assim, ó, a gente acordou agora no século XXI, a gente está em 2020, pandemia, etc. A gente conseguiu ver umas coisas muito claras. A gente estava vivendo muito mal, a gente estava se tratando muito mal enquanto pessoa, a gente estava tratando família muito mal, a sociedade muito mal, o mundo muito mal. Eu acabei de botar um vídeo no meu feed lá falando essas coisas assim. Cara, tava tudo errado, cara. Poluição, violência. Cara, esse mundo assim como ele tá, ele é impossível. Não tem como viver assim mais. Não tem como viver. Tá todo mundo com sobrepeso, todo mundo diabético, todo mundo hipertenso, tomando um monte de remédio, infeliz, depressivo. Cara, o mundo não tá legal, as pessoas não estão legais. Não estão legais. O que a gente tá fazendo agora é começar a dizer assim, então vamos arrumar a casa. Por onde é que a gente começa? Por nós mesmos. Então vamos trabalhar. É o que nós estamos fazendo. Com certeza. Obrigado pela participação de novo. E só avisar o pessoal para o Protocolo P, que é meu desafio. Vou começar a última turma do ano semana que vem. Está na minha bio também as informações. E é isso, a gente com certeza pode fazer mais live no futuro. Tem muito assunto aí para falar. E eu vou deixar essa live salva aqui no meu perfil para quem não pegou o começo ou quiser mandar para alguém. E é isso. Muito obrigado pela participação e obrigado às pessoas aqui que vieram assistir a gente. Obrigado, tudo de bom. Valeu. Até mais. Até mais. E até a próxima. Tchau, tchau.